Boa noite. Bom dia. Bom dia, exatamente. Que afinal está de manhã. Bom dia a todos vocês aqui presentes neste momento. Bom, eu aqui vou falar de alguns antecedentes da Revolução Cubana. Ela era uma colônia americana, sabia disso? Sabia disso? Eu não sabia disso, eu devo pesquisar. Antes dela ser uma colônia americana, ela era espanhola, mas aí rolou uma guerra, aí virou americana de verdade, porque o americano toma tudo pra ele, né? É um filhinho da mamãe os Estados Unidos nesse mundo. Estados Unidos botou a emenda Platt, que chama lá em Cuba, que eles podem fazer o que eles quiserem, o país era deles praticamente, só faltava dizer que era dos Estados Unidos também, o país. Eles botavam um governo lá, botou o senhor Fulgêncio Batista, nome legal, né? Fulgêncio Batista. A administração do lugar era totalmente corrupta, era tudo corrupto. Lembra um país, né? Também lembro desse país. O povo tava ficando meio bravo, porque tava tipo inflação muito alta, o de sempre, né? Os problemas clássicos de todo o país. Começou o movimento trabalhista em relação a isso. Na economia de Cuba, 70% era dos Estados Unidos. Eles controlavam. É muita coisa, gente. Muita coisa. Como era 70%, se os Estados Unidos dá merda nos Estados Unidos, dá merda em Cuba também. Como pode-se ver na Grande Depressão de 29. Os Estados Unidos ficou ruim, ficou doente. Cuba também deu ruim na monocultura que eles eram. E aí, galerinha, de boa? Bom, então, como foi dito aqui, Estados Unidos tinha um grande controle econômico, tanto político quanto econômico, sobre Cuba, né? Só que com a Grande Depressão, né, a crise de 29 nos Estados Unidos, e a URSS não sofreu nenhum efeito dessa grande crise global, então movimentos socialistas criaram muita força, socialistas e comunistas, né, em todo o mundo. Bom, nesse contexto, com o passar um pouco mais dos anos, após a Segunda Guerra Mundial, aconteceram algumas conferências, como conferência de Alta, conferência de Potsdam. Putz, aí não lembro se é Potsdam. Vamos ficar com Potsdam, qualquer coisa edita aí. E a conferência de Potsdam, onde foi um encontro entre o presidente, o antigo presidente, né, da Inglaterra, do Reino Unido no caso, dos Estados Unidos e da URSS, né? Onde eles conversaram sobre a divisão, como é que ia ficar o mundo depois da guerra. Nesse acordo foi decidido que a parte do mundo oriental seria socialista e a parte ocidental seria capitalista. E começou uma disputa sobre alguns territórios que não tiveram, não ficaram meio que em cima do muro. Eles começaram a discutir. Entre esses tem Coreia, tem Vietnã, e o que a gente está falando aqui hoje que é Cuba. No caso de Cuba, é muito importante porque Cuba está a 200 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Então, se fosse um ponto socialista e acontecesse uma guerra, eles iam ter muita vantagem. Era só instalar uma bomba atômica. Então, uma bomba atômica do seu lado dá medo, né? E então, nesse contexto, os Estados Unidos ele era muito rigoroso em relação a Cuba, eles não terem esse tipo de diretriz socialista. Por causa disso, um governo corrupto, violento, ditatorial por assim dizer, ditatorial. E por conta disso, muitas camadas da população, trabalhadores, começaram a se rebelar, e dentre eles uma figura muito importante, o nome dele é Fidel Castro. Fidel Castro, ele era um cara muito inteligente, sempre estudou muito, ele era excelente nas matérias, na faculdade, ele era sempre tinha sido um gênio. E aí ele aderiu à causa, basicamente, para não ficar uma história da vida dele muito grande. Ele aderiu à causa e começou a lutar a favor, né? Ele se tornou uma pessoa a favor das ideias de Karl Marx. Nesse contexto, ele acabou aderindo às lutas e liderando várias revoltas. Dentre elas, uma que ele fez foi tentar assumir o poder, aplicar um golpe, tirar o atual presidente daquela época, que era o Fulgêncio Batista,
Só que ele falhou, foi exilado, foi pro México, ele e o irmão dele, ele, Fidel Castro e Raul Castro. A única coisa que eu não sabia do Raul Castro, que é o irmão dele, é que ele apresentou Fidel Castro a Che Guevara. Mas a gente já chega no Che Guevara, mais conhecido como Che Guevara. Ele nasceu dia 14 de julho de 1928 e faleceu na Bolívia, dia 9 de outubro de 1967, tendo assim falecido com 39 anos. Ele foi um médico graduado, jornalista, revolucionário que ajudou a construir um regime político unipartidário e socialista em Cuba. Para alguns, ele se opôs aos ditadores e aos Estados Unidos para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Para outros, ele foi apenas um guerrilheiro que usava violência para conseguir o que queria. No México, conheceu Fidel e Raul Castro e juntou-se a eles para participar do movimento 26 de julho, que planejava tomar o poder de Fulgêncio. Seguiu com um grupo para as montanhas de Sierra Maestra. O grupo cresceu e iniciou a Revolução Cubana em 1959. Eles tomaram Santa Clara e Santiago de Cuba. Fulgêncio Batista fugiu, permitindo a tomada de Havana sem confronto nenhum. Tá, então em 1959 inicia-se a Revolução Cubana e até eles conseguirem chegar em Havana e expulsar Fulgêncio, que na verdade fugiu, na verdade nem teve um grande confronto em Havana, até isso acontecer, aconteceram coisas muito importantes. Por exemplo, como o RSS garantia boa parte da economia, apoiava ao Fidel Castro e dava apoio bélico, apoio econômico para eles, para o grupo revolucionário, os Estados Unidos começou a ficar preocupado com a situação. Então eles começaram a impor vários embargos, bloqueios econômicos que não permitiam trocas comerciais com países aliados aos Estados Unidos. Isso prejudicou demais a economia cubana. Contudo, através do apoio da OSS, eles conseguiram contornar a situação e chegar até o estado de Havana. Um momento muito importante nessa história é que os Estados Unidos, para ele descobrir o do apoio da OSS, eles implantaram um espião em Cuba. Em 1962, foi quando esse espião mandou uma mensagem para os Estados Unidos avisando que a OSS estava mandando mísseis para Cuba. Isso foi muito preocupante porque Cuba é muito próximo do litoral americano, então seria muito fácil para iniciar uma guerra a partir dali. Foram 13 dias de muita tensão. Aliás, tem um filme que retrata bem essa história. O filme se chama 13 Dias que Abalaram o Mundo. Nesse filme deixa tudo bem explicado como é que foi a tensão global do ponto de vista americano sobre como foi esse momento extremamente caótico e todo mundo achando que ia explodir, acabar o planeta Terra, a humanidade ia ser extinta. Foi bem tenso, mas na realidade não aconteceu nada, foi apenas a tensão mesmo. Essa foi a famosa crise dos mísseis de 1962 e a parte mais importante de todo o conflito cubano no contexto global. Depois das crises dos mísseis que o meu senhor colega falou, os Estados Unidos eles fizeram tipo um bloqueio, um embargo em volta da ilha, bloqueando qualquer tipo de comércio com a própria ilha. Isso atualmente, na época mais recente, deu uma mudada por causa do governo do Obama, que era simpatizante a tirar o embargo. Mas isso mudou com o Trump no governo, que não era simpatizante a isso. Mas com o tempo lá, ainda após a Revolução, eles perderam a dependência dos Estados Unidos. Mesmo após a Revolução, eles perderam a dependência dos Estados Unidos, porém a dependência foi para a União Soviética, que eram os colegas socialistas deles. Só que isso também ferrou na hora que caiu o muro de Berlim,
porque não tinha mais o RSS. Como não tinha mais o RSS, Cuba se deu mal também nessa situação. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. That a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States. This urgent transformation of Cuba into an important strategic base by the presence of these large, long-range, and clearly offensive weapons of sudden mass destruction constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas. Ladies and gentlemen, now from Cuba, que lo que hay con Cuba, para que lo vamos a decir en inglés, mejor suéltalo en el español. Hello.